o símbolo do que é perfeição, e morreu o sacrifício vivo. Ele morreu e derramou sobre nós a graça, o Espírito dele desceu e hoje nós temos acesso ao Pai, não porque a gente merece, mas porque ele pagou o preço. Dos céus que desceu, mais uma vez. Pra onde iremos se só tu tens a vida eterna? Amém. O caminho, Vocês estão bons? a verdade e a vida. Glória a Deus. Pra onde iremos se só... Amém. Separei aqui algumas anotações, peguei alguns trechos, alguns versículos, e eu creio que Deus vai me usar para trazer a palavra aqui para vocês. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, gostaria agora, Pai amado, de pedir ao Senhor que o Senhor venha falar conosco, Pai, de uma maneira diferente. Pai, que não venha ser eu, mas que venha ser o Seu Espírito Santo, Pai, falando conosco, Pai. Em nome de Jesus, Pai, não porque eu sou digno, muito pelo contrário, Pai, mas pela sua graça, Pai, que tem a ver com o favor que é imerecido, em nome de Jesus. Amém. A gente, quando está no comecinho, né, do Evangelho, a gente tem muita sede e muitas vezes a gente se depara com algumas dúvidas. E eu te falar uma coisa. Quanto mais a gente vai conhecendo o Espírito, quanto mais a gente vai se aprofundando na palavra, isso não nos impede de sermos atacados, né? Muito pelo contrário, Jesus nos deu essa garantia, que é uma garantia triste, né? Neste mundo tereis aflições, cara, é isso. Entendeu? Então, isso faz parte. Mas algumas dúvidas, e isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente, que o diabo ele usa de coisas, sabe, minúsculas, para colocar dúvidas sobre quem nós somos. Quem eu sou em Cristo? Quem é esse tal? O que Deus quer comigo? O que Deus tem de, sabe, por quê? E aí vem as dúvidas e essas coisas vão se tornando, às vezes, cânceres. Cânceres que vão consumindo a gente e consumindo a nossa fé. Então eu peguei algumas coisas que eu tenho lido a respeito. E a primeira coisa que a gente vê quando a gente vai estudar a Bíblia, você fala assim, deixa eu dar uma lida aqui na Bíblia. Você vai ler, eu li a Bíblia a última vez em ordem cronológica, ou seja, de acordo com os fatos iam acontecendo, né? Porque a Bíblia, ela não é, para quem não sabe, a Bíblia não é um livro feito de ordem cronológica. Tipo assim, Gênesis ali, o primeiro livro da Bíblia é a primeira história de fato, mas em algum momento ali vai começar a sair da ordem. Porque o objetivo dela não era simplesmente contar uma história. O objetivo dela, né, é transformar vidas, né? Então, ela foi organizada de acordo com a vontade do Espírito Santo. Então, quando você vai ler ela assim, de cabo a rabo, né, você não vai conseguir ver uma historinha ali bem contadinha, né, um depois do outro. Quando você pega ela em ordem cronológica, você fica meio agoniado, porque você repara que o Novo Testamento, o Antigo Testamento, é só povo de Israel. É povo de Israel, povo de Israel, povo de Israel, povo de Israel. Tem umas exceções ali, provérbio, que está dentro do contexto de povo de Israel. Salmos, que são povo de Israel ali, Davi, outros, Salomão, outros profetas ali, Moisés até. E aí, tudo dentro do contexto do povo de Israel. E uma das dúvidas que a gente pode, às vezes, deixar que o diabo use é, gente, esse Antigo Testamento aqui é para o povo de Israel, ué. Por que eu tenho que ficar perdendo tempo lendo isso? E aí eu peguei uns números para botar a lenha na fogueira mesmo. Eu fui ler, pesquisei quantos versículos tem na Bíblia. São 31.189, se eu não me engano. Eu não anotei aqui, não. Desses, 23.000 e tarará são Antigo Testamento. Sendo que só 7.900, quase 8.000, são do Novo Testamento. Ou seja, se eu for analisar só números, mais de 70% da Bíblia é povo de Israel e Antigo Testamento. Sobra aí 20 e poucos % de Novo Testamento. Por que eu estou falando isso? Porque é uma dúvida que a gente tem, que o diabo usa, gente, essas coisas. É que Deus, ele não veio para nós de fato, e Deus ele veio só para o povo de Israel, e que nós estamos pegando a sobra.
E aí, quem nós somos em Deus? O que eu sou aqui nessa terra? Por que Deus tem interesse em mim? Por que Deus tem interesse em nós? Quem eu sou? Essa é uma dúvida muito cruel. Então, o Antigo Testamento, ele conta a história do povo de Israel. Peguei um trechozinho aqui de um estudo, vou ler para vocês. Historicamente falando, o Antigo Testamento fala principalmente do povo escolhido por Deus, dos hebreus, dos judeus. É a mensagem de Deus dirigida a esse povo. É Deus que se revela a ele. É a descrição de uma revelação de fé, de uma caminhada espiritual cujo protagonismo é desse povo escolhido por Deus, através de Abraão. Outros povos são mencionados, como babiloneses e os egípcios, mas sempre em perspectiva do povo eleito, o povo de Israel, os judeus. E aí, essa coisa fica corroendo, gente. Poxa vida, é mesmo, é só o povo de Israel ali. Só o povo de Israel, e a gente vai lendo coisas soltas. É o povo escolhido. E aí a gente vê Jesus falando para a mulher lá que chega para encomendar: Ô Messias, me dá um milagre, Messias, me ajuda. Não é lícito dar aos cachorros aquilo que é para dar aos filhos. Aí você fala: Senhor, eu sou um cachorro, Senhor. Sabe, aquela coisa fica consumindo a gente. Eu falei: gente, vamos dar uma analisada um pouquinho mais nisso aqui. Porque às vezes não é uma dúvida que só eu tive, mas é uma dúvida que muitas pessoas às vezes têm. Será que realmente Deus, ele me ama? Ou será que eu sou realmente uma sobra? Ou será que eu estou aqui simplesmente porque eu estou querendo pegar as migalhas que caem no chão? Que foi o que Jesus falou, que aquela mulher falou para Jesus. Por que eu devo crer que a Bíblia, sendo que mais de 70% dos versículos são no contexto do povo de Israel, os judeus, por que eu tenho que crer que a Bíblia é para mim? Aí a gente vê uma coisa muito interessante. Lá em Romanos, capítulo 11, eu comecei a contar essa história na célula. E é tremendo. Eu estava lá Vou falar esse testemunho aqui também. Aleluia. Estava lá na chácara da minha mãe, recentemente, não sei lá, umas 2 semanas para trás. E eu estava reparando uma árvore. Meu cunhado subiu na árvore, resolveu subir na árvore, não sei porquê. Fazendo não sei o quê. Ele subiu, fiquei olhando eles lá em cima. Seu doido, você vai morrer. E aí, ele chamou atenção para um galho diferente que tinha na árvore. Uma árvore lá com essa árvore, não sei que árvore que é, não sou botânico, né? Mas ela tem uma folha desse tamanho, as folhas das árvores. Grandona, bem característica. Mas no meio da árvore tinha um galho com as folhinhas assim, ó, pequenininha, toda verdinha, a árvore trocando as folhas e aquele galho teimoso, todo verdinho. Eu falo, gente, que coisa interessante. Quando eu fui analisar, olhando, falei, que legal, aquela árvore é uma intrusa ali. Ela foi colocada ali por um passarinho da vida. Um passarinho foi lá fazer o ninho dele, deixou cair na árvore uma semente e brotou na árvore. Isso não foi a gente que fez, tá? 7 metros de altura, eu vou muito subir no árvore para plantar, para enxertar um galho de outra árvore. Falei, gente, que legal. E aí, meu cunhado desceu, depois eu olhei, tinha mais um galho em outro lugar da árvore. Eu falei, que interessante. Um galho ali brotou, prosperou, deu, sabe, ele está tão bem que está fora da época da árvore. A árvore está perdendo as folhas e ele está lá, de boas. Tranquilo, verdinho. E os passarinhos fazendo ninho nele. E tinha 2 desses galhos, só que eu reparei, deve ter outros lá. E aí, a gente vê na Bíblia, Romanos 11, versículo 17. Diz assim:
alguns galhos da oliveira cultivada foram quebrados, e um galho de oliveira brava foi enxertado nela, pois nós, os não-judeus, são como aquela oliveira brava, e agora tomam parte na força e na riqueza espiritual dos judeus. A gente foi enxertado na videira. E não é só uma vez que isso é escrito na Bíblia, são várias vezes. Eu sou a videira e vós os ramos. Nós fomos enxertados. E aí, poxa, peraí. Então, ok. Se eu fui enxertado, a coisa muda de lugar. Sabe o que isso quer dizer? Que sim, o Antigo Testamento foi escrito para você também. Para mim também. Porque a partir do momento que nós fomos enxertados na videira verdadeira, que é Cristo, nós somos herdeiros e co-herdeiros com Ele. E nós somos dignos e, sabe, temos toda a legalidade para acessar a mesa. Não, meu querido, minha querida, você não é cachorrinho, não. Sabe, nós éramos cachorrinhos. Nós éramos povo, sabe, aquele pessoal que estava alheio à vontade de Deus, alheio aos desejos do Senhor. Mas Ele veio encarnado lá com Jesus Cristo e Ele nos ligou ao Pai. E sabe o que é mais legal? Que Deus, Ele planejou isso desde o princípio. Porque os planos de Deus foram escritos desde o pecado original. Está escrito lá em Gênesis 3,15. Quando Adão pecou, a mulher pecou. E aí Adão falou: Senhor, não foi essa mulher, essa vergonha que o Senhor me deu. Ela que me fez comer o fruto. E a Eva, Senhor, sabe, essa cobra que me fez comer o fruto, sem vergonha. E aí a cobra... Deus olhou para a cobra, olhou assim, não tem mais ninguém para ocupar. Ferrou. E aí Deus começa a amaldiçoar Satanás ali encarnado, né? E uma das coisas que ele fala, e a gente não presta atenção às vezes nessas coisas. Porém, em Gênesis 3,15, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, a descendência da cobra, e o seu descendente, a descendência da mulher. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás calcanhar. Lá no primeiro pecado que foi cometido pela humanidade, Deus já tinha instituído o plano da salvação. Sabe por quê? Porque Ele sabia que nós não damos conta. Outra mentira, outro engano que a gente tem, depois que a gente começa a estudar um pouquinho. Isso eu também tinha. A gente achava que o povo de Israel, eles eram salvos por meio da lei antes de Jesus. Tinha lá os mandamentos. Não matarás, não roubarás, não amarás teu Deus, não amarás o quê? 10 mandamentos lá e depois mais um monte de mandamento que foi escrito. Até lavar a mão tinha, porque o povo era nojento. Sabe, Deus tinha que cuidar das coisas mais bobas do povo. Eu falei, meu filho, então, se você tiver a roupa tiver com lepra, tem que jogar fora. Porque, sabe, Deus está ali e fala, oh, Jesus. Igual a gente olhando para a criança, cai um negócio no chão, não bota na boca, não. Era Deus ali com o povo de Israel. E a gente achava que a salvação deles veio por meio da lei. Ou seja, não matarás, não roubarás, coisa. E aí eu peguei um trecho aqui e eu quero ler com vocês e eu vou separar em algumas partes. Um equívoco comum sobre o caminho da salvação no Antigo Testamento se trata de acreditar que os judeus, esse povo que eu estou falando para vocês, eram salvos por cumprirem a lei. Entretanto, sabemos pelas Escrituras que isso não é verdade. Paulo, lá em Gálatas 3, versículo 11, diz, e é evidente que pela lei ninguém é ninguém, né, gente? Eu tenho um conhecido nosso que eu e o Dani estamos fazendo um curso com eles, ele gosta de ressaltar isso. Ninguém é ninguém, não é verdade? É ninguém. Ninguém
é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela lei. Não é pela lei, é pela fé. Sabe o que isso me mostra? Já desde o Antigo Testamento, já estava decretado: homem nenhum chega a Deus por meio de obras. Desde o Antigo Testamento, por meio de lei, desde o Antigo Testamento. E continua aqui. Alguns podem querer descartar essa passagem como se aplicando apenas ao Novo Testamento. Mas Paulo está citando Abacuque 2,4. Antigo Testamento lá. As palavras que eram feitas para quem? O povo de Israel. Se era para o povo de Israel, então ele estava falando desse povo mesmo. Olha aí que top. A salvação pela fé, a parte da lei, era um princípio do Antigo Testamento. Paulo ensinou que o objetivo da lei era servir como guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Além disso, em Romanos 3,20, Paulo enfatiza que a observância da lei não salvou os judeus no Antigo ou no Novo Testamento, porque ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei. A lei nunca teve intenção de salvar ninguém. O objetivo da lei era nos dar o pleno conhecimento do pecado. Se a gente não sabe o que é errado, como que eu vou saber o que é certo? Então esse era o objetivo da lei. Mas a ideia do Senhor para o povo dele e para nós, como galhos enxertados na videira, é que a gente se aproximasse dele pelo meio da fé. É através da graça, é através da fé, é através de buscar e conhecê-lo. É essa a maneira. Então não é através de obras, nunca foi através de obras. Deus estava dando, assim, sabe, dicas para as pessoas. Ei, ó, uma dica aqui, ó, isso aqui, cara, isso aqui. Mas é através da fé. Abraão, dito pai da fé. Deus, ele chamou ele e foi através de Abraão. Inclusive, é Abraão que ditou o povo escolhido de Deus. Foi porque Abraão atendeu o chamado de Deus. Deus, sabe, fez uma promessa para ele. E por conta da promessa feita por ele. Olha aqui. Por conta da promessa que feita para ele, que o povo de Israel era o povo escolhido de Deus. Olha lá, está escrito lá em Deuteronômio 7 e 8. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu a serem por serem mais numerosos que as outras nações, pois vocês eram a menor de todas as nações. É Deus falando do povo de Israel. Então não foi porque eles eram bonito, feio, grande ou pequeno. Não, simplesmente porque o Senhor os amou e foi fiel ao juramento feito aos seus antepassados. Por isso o Senhor os libertou com mão forte da escravidão e da opressão do faraó no rei do Egito. Então agora, esse era o motivo do povo de Israel ser o povo escolhido de Deus. Esse era o motivo, mas ele nos fez herdeiros através de Jesus Cristo. Nós somos herdeiros das promessas, todas feitas ao povo de Israel. Então, sim, o Antigo Testamento é meu e é seu também. É uma carta do Pai para nós. Entendam, Jesus, ele já estava predescrito desde o começo da história da humanidade. O Senhor já tinha preparado o plano da salvação que ia levar eu e você para o céu. Sabe, a gente se engana muito, a gente acha que a gente não é nada. E sabe o que é uma coisa? A gente não é nada mesmo. Mas a gente acha que por conta disso, nós não temos direito de poder sentar na mesa. Meu querido, minha querida, realmente você não é nada. Eu não sou nada. Nós não somos dignos. Mas é isso que significa graça, favor imerecido. Se nós merecêssemos, Cristo não tinha que ter vindo morrer aqui por nós. Antigamente, o pessoal tinha que levar sacrifícios para serem punidos os sacrifícios no lugar de nós mesmos. O povo de Israel se reunia lá em Jerusalém e todo mundo levava, tinha gente que levava rebanho, um monte de ovelhinha, um monte de boi, de cavalo não, um monte de bicho,
Porque cada pecado tinha uma lista. É 2 rolinhas. É umas pombas. É a farinha de trigo. É esse daqui. Esse pecado é sério, tem que levar um boi. Eita fé, esse aqui pode levar uma boiada inteira. E era dessa forma. Por quê? Porque Deus não conseguia acessar ao povo através de sacrifícios. E tinha que ser algo repetido, todo dia. E aí veio Cristo, o Cordeiro perfeito, o símbolo do que é perfeição. E morreu, o sacrifício vivo. Ele morreu e derramou sobre nós a graça, o Espírito dele desceu e hoje nós temos acesso ao Pai, não porque a gente merece, mas porque ele pagou o preço, estava sobre ele, ele se fez maldito, amém? Olha que coisa linda, isso é o Evangelho. Então não, se você acha, olha só, mentira de Satanás, mas eu não sou digno, então eu não vou para a igreja. Meu filho, se você acha que o seu pecado é o suficiente para te afastar de Jesus, você está achando que o seu pecado é mais importante do que a morte de Cristo. Porque está escrito, todas as nossas dores foram levadas por Ele na cruz. O sacrifício que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Não é pelo meu merecimento, não é porque eu sou bonito, feio, não é porque eu sou uma boa pessoa. Não é. Então não, isso é mentira. Eu não sou digno, então Jesus não me ama, então eu não vou para a igreja. Meu filho, para de se achar tanto assim. Você realmente não é digno. E é por isso que Jesus veio. Então isso é um início. Realmente, todo mundo aqui, não é digno. Entenda isso. Entenda isso. Sabe por quê? Porque o diabo ele vai te usar coisas bonitas e que fazem sentido para te afastar do Senhor. Quantas pessoas eu conheço com esse argumento? Não, eu vou para a igreja quando eu parar de fumar. Não, eu vou para a igreja quando eu parar de beber. Não, eu vou para a igreja quando... Ô, meu filho, vou te contar uma coisa. Você não vai, então, para a igreja. Já que eu entendi que desde o Antigo Testamento, desde a velha aliança, que é antes de Jesus Cristo, o homem não era salvo pela lei. Agora, meu querido, eu tenho que entender, nós estamos na graça. Jesus veio, morreu por nós. E ele deixou para nós o Consolador, o Espírito Santo. Meu amigo, minha amiga, é agora que você tem que entender que eu, do jeito que eu estou, do jeito que eu sou, com os meus fardos, com as minhas culpas, é o jeito que eu tenho que buscar a Cristo, pois é Ele que vai me dar as condições necessárias para largar tudo isso. Aleluia! Glória a Deus. Nós somos galhos enxertados na videira. E nós éramos como oliveira brava. É muito doido ler isso na Bíblia, gente. É muito legal. Cara, a gente não presta mesmo, não. Para de achar que o seu pecado pode te afastar de Deus. Você pode afastar Deus de você. Não o seu pecado. Sabe por quê? Porque é Deus que vai te ajudar a lutar contra os seus pecados. Não é você. O meu esforço não é o suficiente para isso. Não é. Pode ver, a gente comenta disso bastante. A pastora já pregou muito sobre isso. Pode ver alguém que entra no evangelho e tenta viver uma vida religiosa. Ir para a igreja, todo culto, terninho, grava, isso aqui, todo culto, orar, jejuar, isso aqui. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Uma hora essa pessoa cansa. Por quê? Porque na carne não vai. Na carne não vai. Pode ir. Uma hora, enquanto essa pessoa não entender que não vem dela, é dom de Deus, não vem de mim, não vem de você, e tudo bem, porque é dom de Deus. Enquanto a gente não entender isso, a gente vai tentar achar respostas na minha carne, achar coisas que eu posso sacrificar. Sabe? Deus ele fala, eu quero obediência, eu não quero sacrifício. Eu quero que você se coloque como vaso. Sabe o que o vaso faz? Ele recebe, é só isso.
Muito pelo contrário, o que tem dentro de você é descartável. Isso é uma primícia do Evangelho. Nós somos vasos. E nós temos que ser cheio dele. E é só isso. A única coisa que eu tenho que fazer é parar de colocar desculpas. Sabe o que ele fala um pouquinho mais para frente? Vou abrir aqui, Romanos 11. Portanto, 18. Portanto, vocês não devem desprezar os galhos que foram quebrados. Os judeus. Como é que vocês podem estar orgulhosos? Vocês são somente galhos. Não são vocês que sustentam a raiz. Mas a raiz sustenta vocês. Então não vai ser de mim que vai sair fruto. É Deus, é Jesus Cristo. O alimento vem dele. Então não, você não dá conta. Tira o galho, deixa ele solto. Não vai. Não vai. É Jesus que nos dá o alimento. Isso é verdade, mas lembre-se que eles foram quebrados, porque não creram. No entanto, vocês continuam na oliveira, porque creram. E não tenham orgulho disso, pelo contrário, tenham medo, temor. Se Deus não deixou de castigar os judeus, que são como galhos naturais, vocês acham que ele vai deixar de castigar vocês? Então, primeira mentira que eu falei. O Antigo Testamento não é para nós. Mentira. Segunda mentira que eu falei, que nosso pecado pode nos afastar de Jesus. Não. Nossa insistência em permanecer no pecado, nossa insistência em não deixar que Deus nos purifique e que o nosso pecado seja lançado sobre a cruz, é que pode afastar-nos de Jesus. Terceira mentira, que a gente pode simplesmente crer e não gerar fruto, que isso está tudo bem. Ah, não, mas é muita responsabilidade. Eu acabei de começar no Evangelho. Ah, mas eu não dou conta, eu não sei o quê. Não sei. Lá, terminando aqui de ler o trechozinho que eu separei. Lá em Gênesis 3,15, vemos a promessa de um Salvador vindouro, aquilo que eu li para vocês. E ao longo do Antigo Testamento, há centenas de promessas que o Messias salvará o seu povo dos pecados deles. A fé de Jó estava no fato de que ele sabia que o seu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Claramente os santos do Antigo Testamento estavam cientes do prometido Redentor e foram salvos pela fé naquele Salvador. Então não é lei, não é método, não é obra, não é vir à igreja. Isso parece esquisito, mas não é isso. É a fé no Cristo Redentor, naquele que veio para nos salvar. E aí eu separei aqui Jesus declarado na Bíblia, só para a gente entender, para não deixar isso na sua cabeça. Eu peguei 4 trechos aqui. Está aqui, ó. Lá em Jeremias 23, versículos 5 e 6. Pois está chegando o dia, diz o Senhor, em que levantarei o renovo, um descendente justo da linhagem de Davi. Ele reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo em toda a terra. E este será o seu nome. O Senhor é a nossa justiça. Naquele dia, Judá será salvo e Israel viverá em segurança. Isso é Jeremias falando mais ou menos 630, 640 anos antes de Cristo. Porque, lá em Isaías 9, 6. 23, 5. Tá? E lá em Isaías 9, 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e será chamado pelo nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. É Jesus Cristo. Ele está falando de Jesus Cristo 700 anos antes dele vir. 700 anos antes dele vir. Isso é para você entender que nunca foi acho que não deu certo, vou trazer Jesus. Nunca foi dessa forma. Nunca. Desde o primeiro pecado já estava estipulada a vinda de Jesus.
Quanto a mim, sei que o meu Redentor vive e que um dia, por fim, se levantará sobre a terra. Jó 19:25. 1930 anos antes de Cristo, os estudiosos acham que foi a data de nascimento de Jó. Estava revelado Cristo Redentor. Então não, a sua vinda para Cristo não é um acidente. Não é ops, não deu certo. Acho que agora vou ter que abrir uma exceção. Não é isso. E aí lá em Gênesis, né? Que segundo os estudiosos, aproximados 4.000 anos antes de Cristo que eu falei aqui. Então não é um acidente. A gente tem que entender isso. E o diabo, ele usa essas coisinhas bobas para tentar te afastar de Deus. Mas você não é merecedor. É verdade. É verdade, ninguém é. Pronto, próxima, diabo. Para de deixar essas coisas consumir a sua cabeça. É mesmo, eu não sou merecedor, mas por isso que Jesus veio e morreu, para pagar o sacrifício que eu não conseguia pagar. É isso. Aniquila essas mentiras de Satanás. Aniquila, porque quando você crê nessas bobagens, você está invalidando o sacrifício de Jesus por você. Mas é porque eu sou pecador. É verdade, mas é só Jesus que pode nos livrar desse jugo, desse fardo. É só Ele. E a outra mentira que eu falei. Mas salvação aqui é dom de Deus? É graça? E aí a gente entra no contraditório, né? Já que a salvação é dom de Deus, é graça, eu não preciso fazer nada. Vou ficar aqui de boas. Meu amigo, acabei de tirar todas as desculpas que você tinha, que você estava longe de Deus. Não, você quer estar. Que Jesus, ele não gosta de você por causa do seu pecado, meu filho. A palavra de Deus fala que ele conhece o seu íntimo, aquilo que vai vir na sua boca, ele já sabe. Então não, ele não é pego de surpresa, não. Ops! Deus, ele já sabia, ele já viu, já era, entendeu? Já era. Parte do princípio que ele já sabe, já pede desculpa, pede perdão, lança de novo na cruz e segue a vida. Acabou. Para com isso. A gente fica usando essas coisas, Deus fica ficando em segundo plano, o sacrifício de Jesus ficando em segundo plano. Amém? Então, gente, é isso. Não vamos prolongar, já deu o nosso horário. Entenda, Jesus, ele veio e ele é a ponte entre você e Deus. Isso quer dizer que não é dom de vós, não é nosso dom, não somos nós que chegamos a Cristo com o nosso esforço. Então não, pode falar com ele abertamente, pode falar com ele sobre os seus pecados, pode clamar a ele mesmo, do jeito que você clama, falando com ele como um amigo mesmo. Eu não estou dando conta, isso aqui está me afastando do Senhor, isso aqui não está... Senhor, eu não estou conseguindo esse negócio, eu não consigo parar, me ajuda. Ele sabe, mas ele faz questão de andar conosco, ele faz questão de nos usar, e a gente entendendo isso, você e eu, desse jeito, às vezes, sabe... fracos, sem esperança, sem fé. Sabe o que a palavra diz? Paulo fala, é quando eu estou fraco é que eu sou forte. Então sim, desse jeito que você está, você conheceu o evangelho ontem, meu amigo, se você entender que Jesus já está querendo te usar, e ele não quer te usar para subir aqui, pegar no microfone, tocar um violão, não é isso não. Ele está querendo te usar, sabe o quê? Só para você dar testemunho. Sabe como que a gente dá testemunho? Agindo como ele. Como que a gente age como ele? Dando lugar. Então o convite que eu tenho para você hoje, se você já não faz isso, é dê lugar. Sabe, no seu dia a dia, falar assim, como que eu faço? Eu não sei. Me ajuda. É isso. E deixa que ele faz o resto. Cada vez mais que eu vivo as coisas de Deus, eu vejo tanto que se eu for fazer alguma coisa racional, eu só atrapalho. Mas aí, eu fazendo aquilo, Senhor, a sua vontade seja feita. Pai, eu só quero que não atrapalhe. Senhor, faça a sua vontade através de mim. Aí eu vejo Deus operar em mim de um jeito que não faz o menor sentido. Mas porque não vem de mim, não vai vir de você também não. Amém? Amém.
E o fruto do Espírito, gente, ele só vai vir quando a gente der lugar. Amém? Glória a Deus. Vida dos céus que desceu. Mais uma vez.